Em A Arte da Guerra, o guerreiro, estrategista militar e filósofo chinês Sun Tzu nos ensinou que aquele que domina o outro é forte, aquele que domina a si mesmo é poderoso. Essa reflexão encaixa perfeitamente com o assunto e o convidado que nós temos hoje, no terceiro episódio do MXCast, o podcast do Primeiro Movimento X. Eu sou o Fernando Luiz Lopes, um dos criadores e fundadores do canal, e ao meu lado, meu amigo, irmão, sócio, host, também rosto do canal, Humberto Porto Mapelli. Olha aí, bora para mais uma, Mapicho. Bora para mais uma. Vamos lá. Hoje nós falaremos com uma pessoa que particularmente é muito especial para mim. Se trata do meu professor de jiu-jitsu. Ele que é administrador, pós-graduado em gestão empresarial, faixa preta de luta livre esportiva desde 2009, formado na conceituada RVT, Ruas Vale Tudo, da lenda do Vale Tudo Mundial, Marcos Ruas, o professor Marco Ruas, faixa preta de jiu-jitsu desde 2017, ministrou seminários de jiu-jitsu na República Tcheca, Áustria, Canadá e Argentina. Atualmente é líder da Escola 7 em Jaraguá do Sul. Hoje nós vamos falar com Kleber Amorim. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela presença. Que honra. Que honra é minha aqui estar participando desse projeto próspero. O segundo convidado, né? É uma honra. Opa. Para a gente começar, professor, com todo respeito. Professor Kleber, o senhor poderia contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, infância, criação, a sua adolescência, o início nas artes marciais, como foi a vida no Rio de Janeiro, uma contextualização geral da sua vida. Vamos lá. Eu tenho 46 anos, sou de 79, nasci no Rio de Janeiro. Sou o filho mais velho de dois, né? Meu pai é contador, minha mãe dona de casa. Tive uma infância muito feliz, uma infância alegre, com muito carinho, com muita atenção, muito digna, né? Depois eu vou explicar o porquê disso, né? Mas o ambiente onde eu vivia, né? O meu bairro, era um ambiente muito tóxico. Eu não costumo ficar contando esse tipo de coisa porque parece vitimismo, mas de fato era isso. Eu vi muita violência onde eu morava, era um ambiente muito favorável para tudo, perdi muitos amigos para droga, mas dentro dessa humildade que a gente tinha para viver, né, que era o que meu pai podia arcar, eu tinha muita dignidade. Nunca me faltou comida, nunca me faltou estudo. Aliás, no Rio, né, é muito comum a escola pública não ter a mesma competência que tem as escolas privadas. E meu pai sempre priorizou para 2 filhos escola particular. Eu nunca estudei em escola pública no Rio de Janeiro, que infelizmente é uma realidade, né, ruim. É isso, é diferente de Santa Catarina, né, um estado diferente para essas coisas também. Então, meu pai sempre priorizou a nossa formação. Meu pai foi aquele cara que, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, final de semana ele estava passeando com a gente. Uhum. Então, ele conseguiu blindar a gente de todo aquele ambiente tóxico que tinha ali, sempre massificou na cabeça da gente o que era bom, o que era ruim. E hoje eu me orgulho de dizer que, assim, dentro de todas essas oportunidades ruins que existiam naquele bairro ali, eu nunca me envolvi com nada. Eu nunca botei um cigarro na boca. Não sou de beber, já bebi socialmente, mas nada. Isso por exemplo, por carinho, por tudo que eu tive, né? O que faltou de grana, faltou de exemplo. Sobrou de exemplo, sobrou de atenção, sobrou de formação, de valores. Então, eu acho que estrutura familiar foi o ponto-chave da minha criação. Né? Nesse ambiente ruim, a gente conseguiu passar ileso. Né? Então, o meu irmão hoje é engenheiro, né? Eu sou administrador, nós dois somos bem-sucedidos no que a gente faz, né? E graças aos meus pais, cara. Então, mas assim, e aí pegando gancho nisso tudo, né? O Rio de Janeiro era um lugar que, talvez até por conta disso também, né? Não só pelo que acontece hoje, porque só se agrava lá, mas eu sempre quis sair de lá. Especialmente quando meu filho nasceu. Aí parece que o monstro aumenta, né? Falei, cara, não vou criar meu filho aqui, eu preciso de um lugar melhor. O jiu-jitsu sempre me viabilizou isso. Então, em algumas oportunidades, eu dei aula fora do país já pensando nessa possibilidade de sair do Brasil. Eu só visualizava lugar melhor fora do Brasil. Impressionante, né? Como eu estava contaminado com aquilo ali, eu nunca imaginei que eu encontraria um lugar como Jaraguá, por exemplo. Então, passei por alguns lugares pensando nisso, em sair do Brasil. Meus pais aqui são vivos até hoje, graças a Deus, aí tenho eles para cuidar. Meu pai tem Parkinson hoje.
Minha mãe também é viva, mas super saudável. Mas é uma coisa que talvez me prendesse um pouco ainda no Brasil, seria isso. Mas eu precisava também priorizar meu filho, né? Então a minha ideia era sair do Brasil. Para depois que eu achei Jaraguá, aí pronto, não precisei sair da minha língua, fiquei feliz novamente, né? O ponto crítico do Rio de Janeiro, que é a violência, entre outras coisas que impactam ali na qualidade de vida, para mim eu nunca banalizei e queria coisa melhor para meu filho. Então aqui estou em Jaraguá. Pô, feliz da vida, cara. Legal. Essa cidade maravilhosa que me abraçou minha família. Eu só quero retribuir. Legal. Professor, Jaraguá do Sul aconteceu na sua vida por conta do jiu-jitsu, por conta da administração? Como foi essa história? Bom, falar um pouquinho só da minha sequência ali na luta, né? Pra gente chegar aí nesse ponto. Eu comecei no judô com 8 anos de idade, 8 para 9. Treinei 5 anos de judô por incentivo do meu pai. Sempre foi um incentivador do esporte. Meu pai foi paraquedista, contador, mas serviu antes, né, de entrar para o mercado de trabalho, era paraquedista. Então sempre foi muito incentivador dessa parte esportiva. Sempre colocou eu e meu irmão, pesquisou, vamos lá, vamos fazer. E aí eu comecei no judô, fiquei 5 anos. Cheguei um momento ali que estava meio que num limbo. Tinham alunos muito menores, alunos muito maiores, aí eu fiquei meio desmotivado. Aí, por volta ali dos 13 anos, eu acabei saindo do judô, mas aí meu pai me pressionou mais uma vez, e aí, mas você vai fazer o quê? Pô, vamos ver, pai, tal. Olhei o karatê, me identifiquei com a capoeira. E aí treinei capoeira durante 8 anos. Eu sempre fui também até quase o fim da linha, né? Não é aquele negócio de entrar e sair, nunca foi comigo, não. 8 anos, cheguei a instrutor de capoeira. Nesse ínterim ali, no finalzinho, que eu me desliguei da capoeira, eu já estava sentindo a necessidade da luta agarrada. Por conta da própria capoeira, o pessoal trocava porrada na roda, eu sempre gostei desse contato, era um que estava sempre na linha de frente ali e comecei a sentir essa necessidade, esse vácuo ali, né, no contato físico. Mas eu também sou de uma época que, pô, tem aquele estigma, né? Pô, os caras se agarrando, cara, pô... Acho que isso não é eficiente, né? É só quando a gente prova que a gente vai ter essa certeza. E aí eu acabei entrando para a luta livre esportiva, né? Que lá no Rio ela é muito difundida, tem muitos lugares que não conhecem, mas é uma modalidade de luta agarrada que utiliza ali as quedas do wrestling. E no chão chão sem kimono, muito parelho ao jiu-jitsu. Inclusive lá na década de 90 teve um embate muito grande entre essas duas lutas. Eu estava do lado da luta livre, né? E aí comecei a graduar e tal, curti bastante, acabei me desligando da capoeira porque eu vi mais eficiência na luta agarrada, já estava mais voltado pro Vale Tudo, né? Quando eu já estava até frequentando ali a equipe Ruas Vale Tudo, foi onde eu terminei minha formação. Então já era a era do Vale Tudo, migrando para o MMA, e aí eu esqueci de vez a capoeira. Gosto até hoje, acho bacana demais, mas a minha pegada se identificou melhor com a luta livre. Mas eu tinha um professor que gostaria que todo mundo treinasse jiu-jitsu. Era um cara já visionário. Enquanto muitos brigavam quem era melhor, ele já dizia que a gente tinha que treinar o jiu-jitsu e a galera do jiu-jitsu ia treinar a luta livre. Que é o que é hoje, né? Todo mundo treina sem kimono, de kimono. Sim. Mas tinha uma rivalidade muito grande e a gente não podia treinar. Não era bem recebido, né? Ambos os lados. Até que isso tudo passou, depois de faixa preta de luta livre, aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu, porque essa poeira já tinha baixado, e aí eu me formei no jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele me viabilizou muita coisa, né? Voltando à sua pergunta lá. Viagens, oportunidades. Então, quando eu pensei em Jaraguá, eu tinha sim também nos planos o jiu-jitsu. Porque para sair do Rio de Janeiro, eu visualizava o caminho do jiu-jitsu. Até porque era o que eu sempre gostei de fazer. Eu sou administrador, eu trabalhava numa empresa de economia mista, Furnas Centrais Elétricas, era uma subsidiária da Eletrobras, hoje ela foi vendida, né? Eu trabalhava com contratos, gostava do meu trabalho, mas eu não amava aqueles papéis como eu amo as minhas aulas. Então, eu sabia que o meu caminho era pelo jiu-jitsu. Mas como é que eu ia me desligar de um emprego, chutar o pau da barraca ali? Nesse processo de privatização, começaram-se aqueles incentivos, e aí eu peguei o meu e pensei, agora eu tenho que ir para algum lugar que o Rio de Janeiro já não estava
cabendo para mim. Por outros episódios também, até de violência. Tiroteio na frente da creche do meu filho. Coisas assim que para mim é, cara, inaceitáveis, cara. Eu, como trabalhador, pagando imposto, sou obrigado, pô, não ir por aqui, porque aqui é perigoso, eu tenho que ir por aqui. Pô, quem tem que pensar isso é o vagabundo. Não vou por aqui porque a polícia tá ali. Não eu, que sou trabalhador, não posso ir por aqui porque ali, pô. Então, eu sempre abominei isso aí e pensava em lugares fora do Brasil porque eu vi essa liberdade de você poder circular, cara, pelo menos. Mas não sabia que no Brasil ainda era possível. E aí tudo foi pensando no jiu-jitsu. O único lugar que eu me identifiquei para ficar, né, em lugares que eu dei aula, foi o Canadá. Eu gostei de lá, eu achei a população receptiva, eles têm consciência da necessidade do imigrante lá para sustentar a previdência social deles. Então, achei um lugar miscigenado, não ia rolar talvez aqueles preconceitos de você ser latino, meu filho na escola, e pensei em ir para lá. Aí passei a pesquisar, fiz uma entrevista de imigração, aquela coisa toda, olhei escola, vi hospital, tudo que tivesse a ver com o contexto cotidiano da gente lá, imaginando como é que seria a nossa vida lá. E eu estava pensando bastante assim, ir para lá, era o plano. Só que isso ia me demandar um tempo maior, porque o Canadá ele quer o estrangeiro lá, mas qualificado. Então, uma das qualificações que eu ia buscar teria que ser a proficiência no inglês. Uma coisa é eu dar uma aula, né, nos meus seminários que eu dei no inglês. Outra coisa é ter o inglês de proficiência, né? Isso ia me demandar 1 ano de estudo, 2 anos. E eu já estava, cara, por aqui, daquela situação do Rio de Janeiro. Para acelerar esse processo, eu teria que ir sozinho, ficar 1 ano no Canadá sozinho, minha família no perigo e eu na segurança. Para mim já não era viável. Não era a solução. Ou então a gente ficar no Brasil eu estudando, ia ter que levar um tempo maior para passar na prova e ir todo mundo. Aí, pensando nessa urgência, a gente voltou a pensar no Brasil. Como eu já conheci alguns lugares aqui do Sul, eu sempre tive essa simpatia pela civilidade, pela educação. É diferente, cara. Se circular no Sudeste, né, as ruas são mais sujas do que no Sul. E assim, né, outras coisas mais. Então, eu já tinha essa simpatia aqui pelo Sul e comecei a pesquisar para o Sul. Queria sair para um lugar que não tivesse a realidade que eu tinha lá. Pensei em Gramado, Canela. Ia me fazer falta ficar longe da praia, mas eu queria paz, cara. Eu acho que tirou tua paz, não tá valendo, cara. O custo é muito alto, né? Começou a tirar tua paz. É o meu caso, né? E aí a gente começou a pensar aqui no Sul. Pensei em Curitiba, aí fui pesquisando com os amigos, até que a gente chegou na indicação de Jaraguá. Eu tenho um amigo aqui de Balneário Camboriú, Juliano Ninja, a esposa dele acho que é até vereadora, ele lutou o TUF. Ele falou, cara, por que você não veio em Jaraguá, cara? Pô, cidade legal, tal. Eu dei uma pesquisada. E aí foi meio que num susto assim, pô, vamos lá. E a minha esposa sempre foi muito favorável a gente sair. Até pro Oman, cara, eu tive uma oportunidade para ir dar aula no Oman. Cara, Emirados Árabes. Ela, vamos. Eu que, pô, cara, vou pra lá ver areia e camelo e você vai ter que andar de burca lá. Mas ela, não, vamos. Aí, mas enfim, eu queria lugar melhor, né? Até que aí ela também foi incentivadora pra gente vir pra Jaraguá. E aí eu vim pra cá visitar. Aproveitei, tava tendo uma prova da Polícia Penal, né? Fiz a prova, fui aprovado na prova, vim pra cá. Cheguei aqui na pandemia, aí aconteceu os inesperados, né? Vim para cá pensando também, né, no jiu-jitsu, né, em ter a escola, eu sei que é completamente viável, eu sei o trabalho que a gente tem sólido naquilo ali, então ia vingar bem. Mas a gente estava em meio à pandemia, tinha um concurso para me chamar, enfim. A gente acabou aqui, mas já com esse pensamento, sim, de começar aqui um trabalho de jiu-jitsu. Legal. E a Sete, o professor Alexandre Marciano, como foi esse contato? Como que aconteceu? Foi uma ponte, coisa de Deus também, né? No Rio de Janeiro eu treinava numa academia, na Tijuca, e o Vitor Miranda treinava lá. O Vitor Miranda foi o lutador do UFC. Sim. Ele é faixa marrom da Sete, aluno do professor Alexandre Marciano, e a gente treinava na mesma academia. Ele dava aula de Muay Thai, eu treinava Jiu-Jitsu, eu treinei junto com ele várias vezes, conheci ele lá. E aí, quando eu comecei a pensar em Jaraguá,
obviamente já pensando no jiu-jitsu, não só em abrir a minha academia, mas pô, ter uma escuderia para representar, porque para mim não era viável eu trazer a escola que eu me formei, eu seria sozinho aqui, né? Me identifiquei muito com a Sete, comecei a conversar com o Alexandre Marciano desde lá, e aí pronto, deu liga. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é um cara que acaba de alguma forma sendo um mentor para mim também, um cara super inteligente, fundou a Sete Jiu-Jitsu, o cara tem uma expertise enorme, ele foi líder regional da Gracie Barra, né? Ele é formado na Gracie Barra, e aí a gente está aí junto com esse projeto aí que só cresce, cara. Tem toda uma metodologia bem estruturada, né, professor, Sim. por trás da Sete. A Sete Jiu-Jitsu ela se denomina como escola justamente por isso. A gente tem um processo pedagógico, metodológico para cada aluno que chega ali. A gente sabe quais são as barreiras que a gente tem que romper para trazer aquele cara que tem um sonho de treinar a luta mais temida do planeta, né? Não é fácil o cara chegar lá de faixa branca. A gente sabe o quanto isso é difícil. Amarrar a faixa na cintura e ir para um ambiente que você não conhece, com pessoas que você não conhece, sem saber o que vai acontecer, né? E uma luta onde podem arrancar seu braço, sua cabeça. Essa é a eficiência do jiu-jitsu. Então, a gente tem um processo pedagógico que a gente consegue inserir esse cara para que ele consiga construir gradativamente o jiu-jitsu na vida dele, colher todos os benefícios, né? Desviando dessa barreira que na verdade, né, continua sendo para alguns lugares, infelizmente, uma barreira do passado, né? Era a política do só fica quem aguenta. Na minha época era assim, você entrava de iniciante e você era obrigado a passar por tudo aquilo, né? Todo aquele distrato ali que realmente não tinha lógica, né? Eu sou administrador, se me colocar numa aula de engenharia avançada, o que eu vou fazer lá? Não estou entendendo nada, né? Se eu não passar pelo básico antes. Então a gente tem esse bom senso. O processo de ensino-aprendizagem em todo lugar vai ser o mesmo, basicamente, né? Vai mudar a disciplina e tal, mas o senhor diz isso, né? Não adianta não ter um processo de ensino-aprendizagem no tatame. Tem que ter. Pois é igual. É uma escola, né? Uma escola, não é uma academia é só para você treinar, né? Uma escola é para você se formar. Perfeito. E é assim que a gente entende. Até porque o jiu-jitsu, ele de fato é formação principalmente de caráter, de valores, mas também é uma formação técnica. Né? Querendo ou não, se você não deseja ser um professor de jiu-jitsu, mas você tendo a faixa preta na cintura, você pode ser um professor de jiu-jitsu em qualquer lugar. De repente, quando for aposentado, ou sei lá, enfim, né? Você ainda não tem esse projeto, mas você tem essa certificação e ela é válida para o mundo inteiro. Diferente de qualquer graduação que seja, que você, para aplicar em outro país, você precisa passar por validações. O jiu-jitsu, se você vem de uma boa escola, se você tem certificações ali que corroboram a tua competência para aquilo, você é faixa preta em qualquer lugar do planeta, cara. Então, é uma formação técnica, né? Sim. Muito mais do que o esporte. Por isso que a gente fala o quanto é valoroso, né, o jiu-jitsu enquanto arte marcial. Mestre, fazer um parênteses aproveitando essa questão, né, da questão técnica, né? Praticamente um ensino profissionalizante, né? Comentamos há pouco antes da gente iniciar a gravação, né? Bob aqui de Santa Catarina, a gente tem o projeto Caveiras na Luta, né? E justamente para atender essas crianças de comunidades ali no entorno do batalhão, das escolas públicas. E desde o primeiro dia eles são apresentados a essa proposta. Assim, vocês podem começar aqui agora como uma brincadeira, como um hobby, mas ao mesmo tempo vem a disciplina, ao mesmo tempo vem o ensino profissionalizante e vocês podem sair daqui formados com uma carreira. Sim. Né? Em outras palavras, para resumir a história, né? Então, eu vejo muito isso mesmo, né? Quem olha para a arte marcial no geral, e nesse ponto específico o jiu-jitsu, né? Pode começar de criança e já construir um futuro, né? Sim. E o senhor mesmo disse, né? Inclusive abrindo portas para o mundo. Para o mundo, cara. De trabalhar onde quiser, evidentemente, né? Com a dedicação para abrir seu próprio negócio e tudo mais, mas a questão técnica profissionalizante passa ali pelo tatame, por essa formação inicial, enfim. Então, parênteses feito, né? De fato, dá para enxergar bem isso, né? Como ensino profissionalizante, para resumir. Né? Muito legal. Só uma curiosidade que eu tive, citou ali o Alexandre Marciano e o Vitor Miranda. Eles são sediados em Joinville, né? Sim. Foram eles que abriram a porta de Jaraguá? Tem ligação do senhor vir para cá? Não. Na verdade, eu escolhi Jaraguá por indicação desse amigo, Juliano Ninja.
Aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar, porque eu pensei também em Balneário Camboriú, pensei em qualquer lugar. Fugisse do Rio, cara. Só para entender, então. Então, na verdade, foi uma indicação de sugestão de cidade. Não porque teve aqui por algum evento, nada assim. E aí eu pesquisei, vim aqui com a minha esposa, com meu filho, né? E engraçado que ele vim de carro, né? Acho que viemos por Joinville ou Curitiba, agora não lembro, mas viemos de carro para cá e vindo por Guaramirim, ali é muito, muito rural, né? E aquilo já me assustou um pouco. Eu falei para minha esposa, se for para roça, eu não quero não. Porque roça, eu gosto de roça, mas vai ficar um final de semana e ir embora. Mas depois que passa ali aquele arrozal, aquilo tudo ali, a gente vê a cidade, né? E Jaraguá é incrível. Eu acho que é uma cidade com... ela tem característica de cidade pequena, mas estrutura de cidade grande. Você tem universidade, você tem faculdade, você tem hospitais, você tem tudo que uma cidade bem estruturada, uma boa polícia, né? Uma polícia que funciona, incrível isso, cara. Né? Não que outros lugares não funcionem, mas aqui tem uma eficiência muito grande comparado com o que eu já vi no Rio. Sim. Até por conta do tamanho. Então, Jaraguá é incrível, cara. Feliz da vida aqui. Para pontuar, essas viagens que o senhor fez pelo jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu abriu essas portas, né? O senhor já foi com essa visão de já vou pesquisar se aqui é um lugar para eu me estruturar, então já esteve lá com esse olhar de sair do Brasil? Eu não especificamente em cada lugar que eu fui pensando, será que dá para ficar aqui? Mas eu já comecei a ver de uma forma mais ampla, comparado com o que eu vivia no Rio de Janeiro, quando você pensa em transporte, em escolas, né? Eu cheguei em Berlim, você entrava direto assim no metrô e não tinha nem roleta, né? Você entra, tem lá o totem, você compra ali, entra, se conferirem, conferiu, se não conferiu. Cara, aí você vê um negócio tão legal, cara. Na Suíça, a mesma coisa, né? Aí tu pensa assim, o cara pode até dar um golpe aqui, cara, mas se ele for pego, né, ele vai pagar uma multa e tal. Mas isso eu não sei se seria uma coisa funcional em alguns lugares no Brasil, cara. Eu acho que não... E eu fiquei encantado com aquilo ali. Eu comparava com a nossa realidade. É um processo inverso, né? Parte de uma consciência para depois haver a cobrança, né? Exatamente. Isso já funciona de uma maneira inversa. Eu acho que isso costuma ser um grande choque quando a gente vai nesses locais, né? Eu tive uma experiência de ir para a Espanha e lá tinha esse autoatendimento, né? Sim. E eu não me dei conta, em alguns lugares aqui já tinha, assim, mas eu me dei conta que lá era o padrão e aqui é a exceção, né? Sim. Autoatendimento para servir ali de hortifruti, coloca na balança, tu mesmo digita o código e a gente se sente horrível quando começa a pensar que... Não funcionaria. Que não funcionaria ou ainda o nosso pensamento é levar aqui, isso aqui dá para dar golpe. Não que eu estivesse pensando em fazer, mas... Sim, mas você vê a brecha, né? Vê a brecha e aí a gente se sente tão pequeno, né? E ao mesmo tempo que você se sente pequeno quando você vê essa brecha, mas você também se sente tão grande quando você está com a oportunidade de praticar, né? Que você pensa assim, podia dar golpe, mas cara, tá aqui. Não, cara, tá errado, vou botar mais esses centavos aqui. É tão bom, né, cara, você praticar valor, né? Então, era isso. Eu não ia especificamente com esse olhar, mas eu já estava fazendo essas comparações. Legal. Kleber, e do tempo lá, eu fiquei muito curioso, do tempo da RVT com o mestre Marco Ruas, que foi uma pessoa que transformou, né, o Vale Tudo a nível mundial, foi campeão do UFC, se não me engano, em 95, segundo brasileiro, né, depois do Royce. Sim. Não, acho que o segundo foi o Bustamante. Não tenho certeza. Eu não sei dessa ordem, mas o Marco foi um divisor de águas, né? Naquela época se defendia a bandeira. Eu sou do jiu-jitsu, eu sou do muay thai, eu sou do boxe. O Marco ele veio com o cross-training. Eu sou tudo. Então ele tinha até um lema, né? Se me chutar e me agarrar, se me chutar e socar, eu te agarro. Se me agarrar, eu te chuto e soco. Esse era o lema da camisa dele lá. E era um cara realmente completo, um cara... É o que fazem hoje, é onde a gente chegou, né? Hoje não é mais a luta, é o lutador. E ele já representava isso. O cara é fantástico. Ele é faixa preta de luta livre, né? E para mim foi um privilégio, cara. Conviveu muito com ele? Não, Kleber? conviver muito com ele não, porque quando eu fui para a RVT ele já estava morando fora. Mas eu tive a oportunidade de estar com ele, falo com o Marcos no WhatsApp. E para mim, cara, é só realização que a luta me traz, cara. Só realização.
nas entrevistas que a gente vê dele, ele parece uma pessoa bem Íntegra. extrovertida, né? E íntegra. E Íntegra. cara, ao demais. mesmo tempo engraçado, mas Sim. parece ser boa gente, né? É, com todo mundo. E aquilo ali não é personagem, aquilo ali é o Marco Ruas, cara. Legal. Eu sou fã desse cara. Engraçado, eu tive uma situação com o Marco que foi a primeira vez que eu o vi, né? Eu fui pra academia para isso. Eu trabalhava próximo e aí o Ruas Vale Tudo era bem... Eu trabalhava em Botafogo, a Ruas Vale Tudo era num sótão, ali era uma sociedade com Dedé Pederneiras, Nova União. Então era RVT e Nova União juntos. E aí, vez ou outra, eu dava uma escapada do trabalho para treinar. Principalmente quando Marco estava lá. Pedro Rizos normalmente estava sempre por ali mesmo, até porque no Brasil que ele sempre morou. E aí, uma vez, eu tinha muito relacionamento com o mestre Roberto Leitão. Não sei se vocês sabem quem é, mas se pesquisar, é um pai da luta livre também, um cara fantástico. Foi ele que deu a ideia pro Marco, na luta que ele fez, de dar o pisão no pé. Pisão no pé. Foi ele. Tá bem no cantinho do ringue ali, pisa no pé, pisa no pé. E aí o Marco, pé 46, pá, pá. Então eu tinha muito relacionamento com o mestre Roberto Leitão. Treinava bastante com ele lá. O treino dele era antes do treino profissional de MMA, então eu começava ali com ele e depois eu participava do outro. E aí eu sempre falei com ele, né, antes de ter visto o Marco a primeira vez, eu falei, mestre, quando o Marco estiver no Brasil, me avisa. Pô, me avisa. Beleza, aí de vez em quando eu cobrava, eu ficava olhando, né, pô, o Marco tá aí, mestre. Ó, o Marco vai vir aqui dia tal. Aí eu arrumei já um jeito, fui pra lá, fui treinar, tô lá treinando e tal, aí chega o Marco, né, e cara, na tua cabeça, né, cara, é aquela... Pô, o cara é um ídolo, né, cara? O cara subindo as escadas, parece filme, né? Aí o cara chegando assim, pô, Marco Ruas, vem na tua cabeça aquilo tudo que o cara fez, né? O cara low kick, pá, pá. Beleza, aí chegamos lá, e ele muito simpático com todo mundo, conversando, apertando. Tava aqui do lado da gente, sentado informalmente ali e tal. Aí o mestre Roberto Leitão me diz assim, ô Marco, esse cara aqui, ele quer treinar contigo. Ele é muito teu fã. Ele não falou nada demais, cara, mas eu fiquei super sem graça assim, mas a sorte que eu tive um gatilho rápido, eu falei, pô, sou mesmo, mestre. Aí, pô, tive a honra, assim, de treinar com o Marco, sabe? Foi muito bom, cara. Tudo que eu vivi ali na Ruas Vale Tudo, com outras referências também. Ali tinha, além do Pedro Rizzo, Alexandre Cacareco, também lutou UFC, tinha Babalu. Cara, só peso pesado, só monstro. Pautorava ali. Só monstro. Ali o negócio ficava sério. Banda. Ô, Kleber, e dentro tanto do Vale Tudo quanto do Jiu-Jitsu, quem são as tuas maiores referências, pessoas que, assim como o Marcos, poxa, são ídolos para você? Eu tenho vários ídolos, Fernando. No MMA, o Marco Ruas. Para mim, o Marco Ruas foi um cara, por isso tudo que eu já falei aqui. Além da pessoa que ele é. O Marco é o cara, é aquilo ali. Ele não é um personagem, ele não é um cara que está se vendendo, ele é aquilo ali. Ele é um cara assim, ó, vou fazer isso, tô aqui, ó. Já pedi vídeo uma vez pro Marco para ele promover lá. Ele, pô, eu não gosto de fazer isso, mas ele falou que ia fazer, tá aqui o vídeo. Pô. Então, um cara de palavra, sabe? Eu acho que o caráter, firme. Eu sou um cara, ponta firme, total, cara. Mas também tenho vários outros ídolos, né? Pô, aqui na minha academia teve o Royce, cara. Eu comecei o jiu-jitsu por causa do Royce, né? Acho que todo mundo deve ter alguma ligação afetiva ali, uma memória afetiva com ele. Todo mundo alugou uma fita na locadora. Todo mundo alugou uma fita, cara. Então, todo mundo passou por isso. Ele já deve estar cansado de escutar essa história, mas é a história real de todo mundo, né? Eu também, foi com meu pai. Meu pai pegou uma fita lá, a gente gostava de ver luta, e ele pegou aquilo lá sem saber que aquilo era um campeonato real. E aí a gente começou a assistir e vendo lá o pau quebrando. Pô, isso é soco na cara de verdade. E aí a gente, aí conheci o Royce ali, né, na televisão e começou a torcer. Vamos pegar outro, pega o outro, pega o dois, pega o três. E aí a gente vai... comecei a acompanhar ali o cara e, aí tu vê eficiência. E quando você passa a treinar o jiu-jitsu, aí você vê ainda mais valor no que aquele cara fez. Porque quando você faz um jiu-jitsu contra um cara mais forte, um cara mais pesado, você vê a dificuldade que é. Sim. E o cara chegou lá, cara, contra caras muito maiores e fez o que fez. Aí, e tem gente que ainda fala assim, pô, mas é lógico, os caras não sabiam jiu-jitsu. Pô, mas aí você está corroborando que o jiu-jitsu é a luta mais eficiente. Porque eles não sabiam jiu-jitsu, mas eles sabiam a luta deles. Todos ali eram faixa pretas, né, nas suas modalidades. E contra um jiu-jitsu de excelência do Royce não conseguiram êxito, né? Então,
pô, é um outro ídolo que eu tenho do jiu-jitsu, que tive a realização pessoal dele pisar no dojo que eu dou aula todos os dias, ter uma aproximação com ele, pô, almocei com o cara, tomei café, pô, foi muito legal, cara. E falo com o Royce até hoje. Então a luta vem me trazendo isso é incrível, Fantástico, cara. né? Fantástico. Fantástico. Mestre, aproveitando o gancho, né, do UFC e do Royce, numa época em que o UFC era tido como vale tudo mesmo, né? Então, existia ali uma tendência de mostrar qual arte era superior, né? E concordo com a afirmação, né? Se alguém dissesse, mas o pessoal não sabia jiu-jitsu, aí tá colocando num patamar realmente de uma arte superior, né? Mas o propósito ali era justamente esse enfrentamento, né? De diversas artes, né? E aí, minha leitura é que tudo isso foi se juntando e hoje a gente tem realmente artes mistas. Sim. E aí, voltando na sua história, né? Começa no judô, vai para uma capoeira, e daqui a pouco está no jiu-jitsu, na luta livre primeiro, né? Depois jiu-jitsu. O senhor vê um pouco disso também, acompanhando essa história? Tem a ver, não? Assim, talvez não a insatisfação, né? Porque o senhor avançou em várias dessas disciplinas, né? Mas juntando tudo isso hoje, faz um profissional do jiu-jitsu talvez mais gabaritado? Essa experiência traz algum benefício hoje para o profissional que o senhor é hoje? Eu acho que você precisa sim experimentar outras modalidades. Até porque eu sei que toda arte marcial tem o seu valor. Isso aí é incontestável, até pela questão filosófica, né? Eu acredito muito que a luta ela precisa estar associada a uma filosofia. Senão é como falam de uma arma, né? Você está portando uma arma, você é um cara altamente qualificado, né, e treinado para estar com uma arma engatilhada na cintura. E aí, se você pega essa mesma arma e bota na mão do cara que não sabe operar, o problema não é a arma, é o operador, né? O objeto inanimado está ali parado, ele não tem poder de matar sem o operador errar. E eu acho que a luta também tem isso. Ela precisa estar amarrada a uma filosofia. Você tem uma capacidade letal, é um 38 carregado, mas você só vai usar se você precisar, né? Então, eu acho que você precisa sim experimentar outras artes marciais, cada uma delas tem as suas filosofias, e isso vai te, principalmente, dar visão para aquilo que você quer praticar. E eu vou te dar um exemplo melhor. O Royce, ele treinava boxe, mas não para lutar o boxe, não para trocar soco com o boxer. Ele treinava o boxe para saber como o boxer se comportava para ele aplicar o jiu-jitsu. Então, eu tenho a minha luta base, a minha luta paixão, que é o jiu-jitsu, mas eu não me privo de aprender outras artes marciais porque eu acho que agrega, sim, em vários aspectos. Pensando como defesa, pensando como filosofia. Sempre amarrado a filosofia, para mim, tá ótimo, tá valendo, cara. E para isso, né? Você sabe como um cara chuta, você sabe como é que é, você sentiu aquele chute. Eu já treinei tudo isso, eu lutei, fiz 2 lutas de MMA, uma amadora e uma... Não é profissional que a gente chama porque não tem proteção, né? Então eu experimentei muito boxe, treinei Muay Thai, não como escola, mas como treino para poder lutar, para poder impor o jiu-jitsu, né? Eu acho que é importante sim, cara. Inclusive, eu acho que assim, ó, quando a gente fala de criança, por exemplo, que a gente sempre pensa assim, né? E meu filho, qual a luta que eu posso botar? Hoje é judô e jiu-jitsu. Eu não desmerecendo outra arte marcial, mas eu acho que um karatê que tenha soco na cara, claro que se eu for uma escola com a metodologia, não vai botar uma criança para tomar um soco na cara, né? Mas eu acho que tem um caminho que você pode trilhar ali com mais segurança. Pode começar no judô, no jiu-jitsu, são super eficientes, né, nas suas habilidades. Depois que cresceu, você pode aprender a trocar um soco, trocar um chute. Acho que é legal, cara. Acho que você se sentir completo, né? Eu tenho esse preciosismo enquanto artista marcial. Eu não preciso dar uma voadora, um helicóptero, seja lá o que for, mas eu sei dar soco, eu sei dar chute, eu sei tomar, eu sei absorver. Senão, como é que eu vou impor meu jiu-jitsu? O cara começa a me bater o pisco, fecha o olho olhando para trás. Então, eu preciso experimentar sim, eu acho bem interessante. Legal. Vou puxar a luta livre agora, fazer mais um parênteses então na conversa para depois a gente seguir. Luta livre, luta greco-romana, esporte olímpico e a luta livre artística, né? Aquela WWE, por exemplo, né? De toda essa mistura que no fim se chama luta livre, né?
Por que no Brasil, isso é uma visão pessoal talvez, a gente não teve essa expansão assim da arte, né? Como esporte olímpico, por exemplo, a tendência é que isso se espalhasse mais, né? A gente tivesse mais difusão. E hoje talvez as pessoas não sabem nem conceituar as 3 que eu mencionei, né? Sim. Greco-romana, luta livre e a tal luta livre que acaba sendo artística, né? Apesar de golpes reais, né? Eles aplicam técnica ali, né? Mas acaba sendo artístico, né? Sim. O senhor consegue explicar? O senhor já fez alguma reflexão a respeito disso? Porque parece que o jiu-jitsu tomou uma proporção diferente, talvez por nível de organização da própria família Gracie. Estou muito equivocado? É comum esse tipo de pergunta, né? É interessante se levantar, porque quando o pessoal fala em luta livre, o leigo, você já tem um pouco de base nisso, mas o cara que é leigo, ele associa exatamente os 3 que você falou. E são completamente diferentes. Quando a gente fala de greco-romana, ela é um estilo da luta olímpica. No Brasil, a gente chama de luta olímpica. Ela se divide em greco-romana e estilo livre. Aí a gente pega e chama a luta olímpica de luta livre. Mas é o chamado nos Estados Unidos wrestling. Né? Então, wrestling é dividido em greco-romano e estilo livre. Né? Eles chamam de lifestyle lá, freestyle. E aí, aqui no Brasil, o pessoal como chama de luta olímpica, aí mistura luta olímpica com luta livre porque é estilo livre. Isso aí, a luta livre esportiva é outra luta. É a luta que é o jiu-jitsu sem kimono, onde vale chave de calcanhar, tem algumas regras diferentes, né, em relação ao jiu-jitsu. Chave cervical, chave de calcanhar, utiliza as quedas da luta olímpica, do wrestling. E aí, por outro lado, a gente tem o WWE, que é aquela luta artística ali, que o pessoal também confunde bastante. Quando a gente vai uma luta livre, o cara vai aquela luta que bota a sunga assim, a bota. Isso, a máscara. A máscara, não tem nada a ver. Mas, e tem também aqueles que confundem ainda luta livre com MMA, né? Então tem essas 4 aí pra gente organizar na cabeça da galera. As expressões parecidas luta livre com vale tudo, né? Aquela mistura vale de expressões, né? Mas aí quando você fala especificamente da luta livre, que ela é muito difundida no Rio de Janeiro, eu acho que ela nunca foi muito vendável por falta de organização. Infelizmente, porque é uma luta muito forte. Tivemos grandes expoentes da luta livre, eu treinei com alguns mais privilégios, mais um dos privilégios que eu tive no Rio de Janeiro, né? Treinei com o Alexandre Cacareco, um cara que foi pro ADCC, lutou com o Marcelinho Garcia, com o Roger Gracie, lutou o UFC. E, no entanto, você não vê a luta livre sendo levada aonde ela merecia ir. Mas eu creio que seja assim, falta de organização, não tem uniformização, era briga por confederação, por federação, e ninguém pensou na luta livre em si. Enfim, ela teve uma evidência muito grande na década de 90, né, quando teve aqueles embates com o jiu-jitsu, né, perdeu muitos desafios, mas foi muito parelho em vários outros, né, muitas lutas polêmicas nesse meio. Então, eu acho que ela teve esse momento dela, mas ela como venda, cara, ela não é muito viável, né? E eu treinei muitos anos a luta livre, né? Continuo treinando de alguma forma, porque a gente tem um treino no guia. Para mim é basicamente a mesma coisa. A galera da luta livre vai se rasgar sobre isso. Mas é assim, eu sou faixa preta de um e de outro, então para mim é grappling, é de kimono, é sem kimono. O nome que estiver dando aí, não interessa. Mas ela precisava ter sido melhor estruturada. E eu tive um grande professor na luta livre, que foi o Jefferson Oliveira Pereira. Ele foi professor do Miltinho Vieira. Miltinho, treinei com ele muito tempo também lá no Rio. Lutou UFC, lutou Pride. É um cara fenomenal, muito técnico, graças a essa visão do mestre Jope, né, de trazer a galera do jiu-jitsu para dentro da luta livre, para refinar tecnicamente. Um cara que sempre bateu na tecla da necessidade de uniformização, mas infelizmente não foi tão ouvido, né? Então eu acho que deu uma estagnada na luta livre. É isso. Se eu botar hoje na porta da academia luta livre, as pessoas têm até medo de entrar, né? Até pelo nome, pelo leigo, eu falo, pô, esses caras vão sair na porrada aí dentro. É o que eu dizia, às vezes não, né? Com certeza, em maioria, Sim. não entende nem os conceitos, Não né? entende os Saber conceitos, as diferenças. Claro, tem diferenças muito pontuais entre uma e outra
Mas no geral acaba sendo mais confundida com a expressão do vale tudo, né? Do que mesmo entre as modalidades específicas ali, né? Agora, a gente também, enquanto praticante lá, naqueles áureos da luta livre, era quase um vale tudo de fato, né? A gente sempre treinou a famosa taparia, sempre treinou tudo isso. A minha graduação de faixa preta foi junto com um amigo também, graduando preta, eu e ele, pau quebrando. Tinha no máximo uma caneleira ali, o resto pau quebrado, soco, porrada. Meu professor sempre cobrou essa parte de trocação, a parte de queda. Então, na luta livre, eu sempre me achei muito completo por isso, né? Não só o cara do chão, mas o cara da queda, o cara da porrada. Podia ser não ser especialista na trocação, apesar de a gente ter treinado. Né? Tive experiências legais no boxe e tudo. Mas era para saber um pouco de tudo, cara. Eu acho que o artista marcial ele precisa disso, né? Sim. Na verdade, é aquele espírito de guerreiro mesmo, né? Entrar no tatame é entrar numa arena, eu quero ser forjado, então eu preciso saber de tudo um pouco. E quanto mais profundidade das variadas artes possuir, mais completo fica, né? Eu acho que esse é o pensamento, né? Claro. Ô, mestre, e uma curiosidade, nessa formação toda de artes marciais, ela começa como um hobby, talvez, por assim dizer, porque o senhor teve uma carreira, estava estruturada, e em algum ponto ali teve um ponto de virada, né? E não, agora aquilo que eu pratico, né, de arte marcial vai ser minha profissão agora, né? Teve esse momento aí, né? Foi nessa visão de futuro, já pensando que isso abriria portas para morar em outro lugar? Foi por essa insatisfação da segurança de moradia? Um ponto específico, né? Houve alguma questão pontual em relação a isso? Eu acho que foi uma soma, mas o ponto principal é eu ter o privilégio de fazer o que eu amo. Então, assim, eu digo que eu sou realizado, cara, profissionalmente hoje, em outros aspectos também. Pelo seguinte, eu trabalho com o que eu amo fazer. O jiu-jitsu ele me entrega uma saúde financeira que não era a realidade de um passado. Né? Era um professor de academia, cara. Ele não tinha uma remuneração à altura do que ele entregava, né, de benefício através do jiu-jitsu ali. E o melhor de tudo, o impacto na vida das pessoas. Então, esses 3 pontos para mim, partindo primeiro do amor ao que eu faço, que para mim eu me sinto um privilegiado. Se você for buscar quem faz o que de fato ama, cara, são poucas pessoas, né? São poucas pessoas. Muita gente faz o que precisa fazer. Era o caso do meu pai era contador, meu pai não amava a contabilidade. Ele sempre falou isso pra gente, eu faço isso aqui porque eu tenho que criar com vocês. E sempre foi muito competente naquilo ali, né? Mas eu também não tinha amor àqueles papéis que eu estava fazendo ali como administrador, os contratos. Eu gostava do meu trabalho, dos meus colegas de trabalho, da minha empresa, gostava de todo o ambiente. Mas a paixão é diferente, né? Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, né? Porque você acaba sendo 24 horas ali, mas quando eu não estou no tatame, eu estou trabalhando em prol da escola, em outros aspectos lá de gestão. Mas, cara, é como se eu estivesse de férias. Então, eu faço o que eu amo. O jiu-jitsu me entrega uma saúde financeira para fazer o que eu quero com a minha família, uma flexibilidade. Eu levo meu filho no colégio, almoço com a minha família, coisas que eu não podia fazer antes, né? Estava lá no meu horário de trabalho. E o impacto na vida das pessoas. Então, isso para mim é fantástico. Eu estou conseguindo retribuir ao jiu-jitsu, à arte marcial, aquilo que ele me entregou, né? Podendo devolver isso para as pessoas, especificamente aqui em Jaraguá, a cidade que me abraçou, que abraçou a minha família. Eu poder também retribuir isso para a sociedade de Jaraguá é um prêmio. Então, acho que esse foi o ponto de virada. Todo mundo acho que deve ter esse desejo, né, de buscar ganhar com aquilo que gosta de fazer. E o meu caso chegou, cara. A minha hora foi essa daí. Eu cheguei, né, já tinha encontrado no jiu-jitsu essa viabilidade, comecei a fazer e pronto. Estamos aí. Ô, mestre, e para quem chega na academia hoje, né, para o jiu-jitsu, qual direcionamento o senhor dá assim no sentido, a gente já falou da questão, o jiu-jitsu é um ensino técnico profissionalizante, o jiu-jitsu pode ser um esporte,
O jiu-jitsu pode ser um condicionamento físico, técnico, como eu falei, hobby. Eu usei a expressão hobby. Talvez seja até pejorativa, é raso, né? Hobby é raso, né? Mas essa questão de aperfeiçoamento pessoal, autodefesa, enfim, juntando toda essa mistura, né? Que a gente sabe que é possível tudo em um, né? Como é que é a orientação hoje para quem chega na academia? Assim? Existe, por exemplo, uma análise de o que tu pretende? Pô, pretendo ir para o esporte. Pô, eu tenho direcionamento para o esporte. Não, eu só estou aqui para fazer uma atividade a mais do físico, mas eu não gosto de puxar ferro, então eu venho aqui para queimar uma caloria. Eu imagino que deve ter também alguém assim. Que orientação que é dada para quem está chegando agora? Na verdade, assim, a gente não direciona o aluno para onde ele quer ir. Na verdade, o aluno que se direcionou para onde ele quer vir, que é a SET, que está focada na qualidade de vida dos nossos alunos, no desenvolvimento pessoal e não na parte esportiva. A gente não é contra a competição, né? Óbvio, é uma perna muito importante do jiu-jitsu, mas ela é muito pequena. Inclusive, eu tenho alguns alunos que competem, meu filho é um, já competiu bastante aí, já ganhou as medalhas dele. A gente tem um treino muito técnico, um treino forte, né? A diferença entre o nosso treino e a competição é a intensidade, aí é com o próprio aluno, né? Mas a gente não tem esse foco. Eu falo isso porque a gente não fomenta nas aulas os calendários de competição. Eu não vou ficar ali honrando o cara que ganhou a medalha de ouro, porque o outro talvez não possa ganhar por uma questão de prioridade, uma questão de limitação física. Pô, tá aqui uma pele, parabéns para ele, campeão. Pá, mas aí o Fernando que está aqui com outras conquistas, você não honrar isso aí também. Então a gente não fica fomentando isso. O cara que ganha medalha é legal, a gente apoia, né? Eu tô lá nas competições com a galera, mas medalha é uma coisa que vai para a parede, eu tenho um monte lá. O que vale mais para mim, enquanto professor, é ver a transformação dos alunos. Eu tenho alunos claustrofóbicos, cara. O cara que não aguenta ficar num quarto fechado, hoje o cara é abafado numa montada. Isso foi um processo para a gente conseguir adaptar o jiu-jitsu ali para ele, né, na cabeça dele. Tem alunos que perderam 30 quilos, tem alunos que deixaram de fumar. Então, isso é muito mais valioso para a gente do que a competição em si. Então, quando o aluno chega lá, ele já sabe o que a gente propõe, qual é a nossa filosofia enquanto escola. E aí cada um vai buscar dali dentro o seu objetivo, né? Aqueles que estão lá de uma forma mental, que é a grande maioria, né? Acho que os efeitos físicos do jiu-jitsu já não precisa nem mais falar, né? A intensidade que tem, os benefícios cardiovasculares, né? A musculatura, a flexibilidade, mas os benefícios mentais eu acho que é o grupo maior de pessoas que tem ali para buscar. Pessoas que trabalham, né, em serviços que precisam se desligar, estar ali no presente, se esvaziar. Então, assim, essas pessoas acabam procurando a gente, diferente daquele cara que, pô, quero ser campeão mundial, quero... É isso. Ali dentro eles vão encontrar os objetivos dele dentro da nossa proposta. Existe talvez alguma academia que tenha algum direcionamento, por exemplo, para o esporte de alto rendimento, do jiu-jitsu? Porque assim, a SET ficou claro que abraça todos, né? Sim. Vem aqui, jiu-jitsu é jiu-jitsu, a intensidade do aluno é que, se quiser ir para o esporte, vai ter espaço para isso, né? Mas existe isso dentro hoje das bandeiras, digamos assim, das escolas, né? Uma que direciona mais ou não? Estou dizendo isso porque, claro, a gente hoje está aqui em Jaraguá gravando, a academia está aqui, eu hoje moro em Florianópolis, lá tem outras academias, mas daqui a pouco a gente está atingindo um público em outros lugares do país, né? Que talvez tenha contato com outras bandeiras, né? Eu não sei se não é o termo mais correto também, imagino, para falar as academias, né? Mas acho que me faça entender, né? Tem outras... As escuderias. Existe isso? Existe isso de ter uma escola ou uma academia mais direcionada? Sim. E aí eu perguntei especificamente para o esporte, né? Mas dessas várias frentes, elas têm uma identificação maior? Eu acho que ela não tem uma identificação escrita, né? Na fachada delas. Mas elas têm um nome, elas já carregam, né, uma fama dentro daquilo ali que elas estão propondo a fazer. Que algumas já direcionando para o rendimento, outras dividindo isso aí, trabalhando com os dois públicos.
Mas tem sim, eu acho que o jiu-jitsu tem espaço para todo mundo, né? A gente, na nossa escola, procura entregar o jiu-jitsu por completo. A gente quer trabalhar um programa de defesa pessoal, onde os alunos saibam se defender de um soco, de um chute. Não que ele só saiba fazer um berimbolo, que é da parte esportiva, mas que ele também saiba fazer esse berimbolo, guarda-X. Então, com isso, ele vai fazer o que ele quiser com o jiu-jitsu dele, né? Se ele quiser competir, ele compete. Se ele quiser só trabalhar a confiança dele com a defesa pessoal, ele vai ter a confiança dele, né? Ele vai, de fato, ter capacidade de se defender. Então, a gente pensa no jiu-jitsu de uma forma completa, sem direcionar para um e outro. E aí, sim, acho que academias que fazem cada um o seu trabalho, né? Vê valor numa ponta, na outra. A gente vê o valor dessa forma, mais completa. E valorizando também o esporte, que é muito importante, mas muito mais a parte filosófica, a parte marcial do jiu-jitsu. Prometo que essa vai ser a última falando do esporte agora. Bom, sou praticante inexperiente, né? Apesar de ter iniciado há bastante tempo, sem continuidade, né? Mas já assisto e acompanho há muito tempo. Sem profundidade de conhecer as academias, mas é um mundo distante para mim, né? Mas eu pergunto porque é comum encontrar, assim, se parar para assistir um campeonato hoje lá no YouTube, tem umas academias que estão sempre lá representadas, né? Talvez por serem grandes ou talvez por focarem muito no esporte, né? E existe também a discussão a respeito do esporte, né? Que o jiu-jitsu, assim como o judô, nas últimas Olimpíadas, a gente viu grandes discussões sobre para que caminho que o judô está indo. Né? O esporte agora é ponto e tá faltando aquele contato. Pô, a arte marcial é a arte da guerra, Sim. é a arte do confronto, a arte do combate. E aí, por questões do esporte, tá mudando um pouco esse rumo, tá mudando um pouco a forma de pontuar, tá privilegiando talvez o que virou meme recentemente, talvez, né? Falou em jiu-jitsu, o cara já senta no chão e fica chamando para briga. Então, virou meme aí e é até de mau gosto, né? Tratar a arte marcial dessa forma. Mas então, a última do esporte, assim, o senhor consegue avaliar isso nesse cenário hoje do jiu-jitsu de forma maior, assim, avaliar essa mudança que o esporte vai trazendo para a imagem da arte marcial, ou se isso não reflete nas academias, isso talvez esteja especificamente lá no esporte, na competição. O senhor consegue avaliar com toda Eu acho essa experiência que o senhor teve? O esporte, Mapele, ele é muito importante até como vitrine também. Então, tudo que vem acontecendo no esporte, para mim é super válido. Claro que é preciso ter critérios para poder avaliar quem foi o vencedor. E aí, conforme as coisas vão evoluindo, o jiu-jitsu evolui pra caramba, quanto mais você tem técnicas, outras técnicas vão aparecendo em cima. Então, é preciso ir lapidando isso aí. Eu acho que deve haver, sim, o cuidado de não depenar, né? Que eu acho que foi o caso do judô. Começou, isso aqui não vale, isso aqui não vale, isso aqui não vale. Aí começou a depenar e aí virou muito... não sei se a palavra seria muito mais esporte, mas ele deixou realmente de ter aquela contundência, talvez, que é a arte marcial. O mestre Royce fala isso muito bem do Taekwondo, né? Que é uma arte marcial para arrancar a cabeça. E hoje o cara é campeão mundial com um toque no colete do outro ali. Então, acho que por esse lado é ruim para a arte marcial, mas também tem a vitrine, né, do esporte. O fato é que nós que somos os guardiões dessa arte marcial, desses conhecimentos, é que a gente precisa seguir defendendo o que é de fato, né? Por isso é que na SET a gente tem esse programa completo onde os meus alunos vão aprender a sentar no chão, fazer guarda-X, fazer berimbolo, mas eles têm que saber também se defender de um soco, né? Trabalhar técnicas de projeção, as mais básicas. A gente também tem todo um cuidado com isso, porque a gente está lidando ali com pessoas diversas, né? Eu tenho alunos obesos, alunos idosos. Então, você ficar projetando de qualquer jeito, mas todos eles têm essa vivência. Então, eu me sinto no meu papel de estar preservando a essência do jiu-jitsu enquanto arte marcial. E eu acho que tem sim muitas academias aí que praticam dessa forma. Tem várias, até fora do Brasil, que continuam nessa vertente, não só do esporte, que é muito importante, né? O esporte dá uma vitrine muito grande.
Professor, uma vez o senhor me falou algo que eu refleti bastante e eu gostaria de entrar nesse tema agora para que o senhor dissesse a respeito dos benefícios do jiu-jitsu. E nessa passagem você me disse que o jiu-jitsu ele vai pegar aquele aluno que tem já uma disposição à agressividade e vai baixar o tom dele e vai pegar aquele introvertido, muito que tem medo e elevar a confiança dele. Dos seus alunos, de tudo que eu vejo, da metodologia, quais são as maiores transformações que o senhor viu assim nos seus alunos? Eu acho que o ponto que a gente mais consegue atingir com o jiu-jitsu é a confiança. E incrível é que a confiança que ela vem do conhecimento da defesa pessoal, pelo fato do cara aprender técnicas que ele sente de fato que ele tem eficiência, ele pode se defender, seja uma mulher, seja um homem mais fraco, ele vai utilizar essa mesma confiança para tudo na vida dele, né? Então, a gente espera que ninguém precise utilizar o jiu-jitsu numa via de fato para se defender, alguma coisa, mas se tiver que fazer, você pode fazer. Mas o que você acaba usando muito mais na sua vida, essa confiança, é para o trabalho, é para a escola, para a faculdade, seja lá o que for, né? E aí eu vejo esse ponto como maior, o ponto mais afetado ali em cada pessoa, afetado positivamente, claro. Né? Crianças que tinham um jeito mais introvertido, hoje já falam diferente, né? Você poder dar essa capacidade para uma criança falar não quando ela não quer, uma mulher que às vezes olhava muito para baixo, não olha nem para você, a autoestima baixa, transformar tudo isso é muito legal. Eu acho que a base disso tudo é a confiança. Então, a confiança acho que é um ponto que a gente mira dentro da nossa escola e através do jiu-jitsu, através da eficiência de cada golpe, de cada técnica que as pessoas vão treinando, vão aprendendo, ela vai crescendo. Através de cada situação de problema que você vai vencendo ali no jiu-jitsu, você vai vendo que você é capaz. E eu acho que isso vai lá na confiança, vai sempre nela. E é ela que vem trazendo outros benefícios. Porque eu acho que o cara confiante, ele faz qualquer coisa, né, cara? O cara confiante é chamado para uma entrevista de emprego. Qualquer desafio na vida dele, né, sem confiança, ele não consegue resolver. E o jiu-jitsu entrega isso muito bem. Professor, nós comentávamos aqui antes de iniciarmos o podcast, foi até uma PL quem comentou, a respeito de toda essa transição que ocorreu da década de 90, uma demonização por parte da mídia também, de uma maneira completamente errada. E o senhor acompanhou bem essa transição, o senhor transitou no Rio de Janeiro, vivenciou no Rio de Janeiro tudo que aconteceu na década de 90 e para onde nós chegamos hoje de um jiu-jitsu praticamente para todos, né? Para todos, né? Sim. Tem até lema de academias que falam isso. Para um pai e uma mãe que ficou com esse preconceito estabelecido, o que o senhor poderia dizer para um pai e uma mãe em relação a essa abertura para um filho, que vai trazer de valores para uma criança hoje no jiu-jitsu em relação à disciplina, respeito, controle do ego, da vaidade, confiança? O jiu-jitsu é formação, como a gente estava falando, né? Não só técnica, mas de caráter. E disciplina, confiança, autoestima, resiliência. Né? No caso das crianças em especial, cara, é para se tornar adultos fortes, né? Num mundo que quer achatar. Uhum. Então, é super importante ter essa formação nessa criança, né? No desenvolvimento dela, mas também é importante a gente saber onde a gente vai começar para não esbarrar nesse estigma. Então, a orientação que eu dou procure uma escola de jiu-jitsu, veja se naquele local é um local familiar, é um local que você vai olhar e vai pensar assim, eu posso trazer minha esposa aqui, eu posso trazer a minha mãe aqui. E aí você já tem um caminho bem avançado aí para decidir se ali é o local. Porque o jiu-jitsu é uma ferramenta incontestavelmente incrível para qualquer desenvolvimento. Basta ver quem oferece, né?
Se você está num local errado, é como a gente estava falando aí, de portar uma arma sem uma capacitação. Aí a culpa não é do jiu-jitsu. Mas se você busca um local onde você vê que é um ambiente familiar, que tem metodologia de ensino, né, conversa com o professor para entender qual é a mentalidade dele, o resto o jiu-jitsu faz. Tem que ter, cara. O jiu-jitsu deveria ser obrigatório nas escolas. A gente ia ter muito menos casos de bullying. As mulheres... O senhor fala muito sobre isso, né? Do bullying nas redes sociais, no perfil ali da sede. Gostaria também de pegar um gancho. Eu acho que tudo partindo disso. É a confiança. A criança com confiança e com o conhecimento da... Porque também, eu acho que o problema era o seguinte, pelo menos na minha época era assim, tinha muito aquela história. Eu tinha... Se eu brigasse na rua e voltasse para casa chorando, eu apanhava em casa também. Não foi a minha realidade. Mas eu acho que o cara que faz isso, ele tem que tomar um cuidado, porque como é que você está cobrando do seu filho que ele reaja, mas não está dando a ferramenta para ele reagir? Como é que ele faz isso? Então, o jiu-jitsu como ferramenta contra o bullying, ele é crucial, porque a criança praticando aquele corpo a corpo, ele vai ter essa confiança de reagir, ele vai ter a confiança talvez de inibir uma ação de bullying, né? Até pela postura, até pela forma de falar. A gente ensina as nossas crianças a gritar, a saber falar. Não quero essa brincadeira comigo. E eles olhando pra gente, olho no olho, no início eles olham para baixo, né, com aquela vergonha, depois aquilo vai se desbloqueando. E isso tenho certeza absoluta que vai servir para uma situação dessa, né? Eles lembram disso. A gente tem casos, os pais trazem esses casos pra gente, né? Meu filho falou que a frase que a gente fala na aula, ele falou lá na escola. Então, isso inibe o bullying. Eu acho que, fora essa questão do bullying, a questão da formação, é importantíssimo. O jiu-jitsu tinha que ser obrigatório nas escolas, assim como é nos Emirados Árabes, né? Nas bases militares é obrigatório, nas escolas ele é obrigatório. É uma formação, cara. É importante. É impressionante, né? Eu vejo muito o comportamento dos mais jovens e até das crianças quando estão ali crianças, 12, 13 anos, às vezes estão ali treinando conosco, e eu identifico todas essas características que o senhor está falando. Até hoje não vi uma criança ali envergonhada, cabisbaixa, eles são confiantes, chegam, eu gosto muito de conversar e ver qual é, né? Engraçado que até numa passagem dessa eu havia acabado de entrar na escola e tinha um menino ali do meu lado. Comecei a conversar com ele, menino reto, uma pele, assim, a gente vê na conversa, o menino já maduro para a idade dele. Depois esse menino foi fazer um treino ali com um coleguinha e eu estava conversando com os demais colegas, falei, pô, esse menino legal, querido, assim, educado e luta bem, né? Aí falaram para mim, esse aí é o filho do professor Kleber. Meu filho é um orgulho. Meu filho, ele começou a treinar no judô e aí aqui em Jaraguá ele começou no jiu-jitsu. Mas a gente tinha uma turminha muito pequena ainda, dos kids, e eu senti ele meio desmotivado. Mas depois essa turminha foi crescendo, ele foi se envolvendo, e aí, para minha surpresa, ele gosta muito do futebol, ele fazia também o futebol, que eu acho importante, é um esporte de equipe, né? Você tem que lidar com a equipe, né? Então o cara perdeu, mas não foi o cara que perdeu, a equipe perdeu, mas o cara, pô, eu sou melhor, mas eu tenho que lidar com isso tudo, né? Não é você com você como é no jiu-jitsu. E, para minha surpresa, ele pediu para sair do futebol porque ele queria treinar o jiu-jitsu na aula dos adultos. E tá lá, firme e forte. Para mim é um presente, né, cara? Tá ali, mais um presente do jiu-jitsu, porque hoje eu trabalho com meu filho do meu lado, né? Você poderia levar sua filha no seu trabalho, mas ela não poderia estar lá contigo todos os dias. Sim. Meu filho, ele tá ali, ele me ajuda. Quanto mais ele cresce, mais ele tá sendo útil até na aula. Então, cara, só orgulho. Mais um que o jiu-jitsu me trouxe. Aí uma breve recapitulação. Saiu de um local tido como muito violento. Sim. Foi parar na cidade que já foi considerada a mais segura do país. Sim. Queria uma condição segura para a própria família. Sim. Hoje trabalha com o filho do lado, na cidade segura. Por isso que eu digo que movimento X. Eu dei um salto quântico na minha vida.
Dei o salto quântico. E mais uma moral para Jaraguá, abriu mão do Canadá, digamos, então, né? Deixou de sair do país e encontrou aí uma oportunidade ainda Mas no não tem nem Brasil, como Santa comparar Catarina, o Canadá Jaraguá. com o Jaraguá, né, professor? Não tem nem como comparar. Não, mas Hoje eu não vou pro Canadá nem se eles me pagassem o triplo, meu. Quero ficar aqui, cara. Jaraguá é um sonho, cara. E eu quero retribuir muito isso, sabe? Gosto muito da cultura daqui, até porque, né, se eu quisesse a cultura de lá, eu ficava lá. Então eu tenho que respeitar e absorver a cultura daqui. E tenho ficado muito feliz em tudo aqui, cara. Só vejo coisas boas. Professor, um assunto que eu gostaria de abordar, eu tenho inúmeras passagens para comprovar essa minha teoria, mas há uma aproximação natural dos professores de jiu-jitsu, das escolas de jiu-jitsu com a polícia militar? Eu acho que É a disciplina... tem muito. Eu acho que o marcial, né, como o próprio nome já diz, né, que tem a ver com o militarismo, isso conecta. Eu, no Rio de Janeiro, tive experiências no Batalhão de Choque e no Batalhão do BOP por conta dos eventos que eles faziam, né? Eu comentei aqui em off com uma pele. Eles chamam de pista de luta, então a cada formação de turma lá, a gente ia para lá para cumprir o nosso papel lá enquanto faixas pretas. Evento bem legal, a gente é certificado, muito bacana. Eu tenho todas essas lembranças lá em casa. E eu, particularmente, sempre valorizei muito o trabalho da polícia, não só da polícia, mas também bombeiros, porque são heróis, cara. Você tem que pensar o seguinte: quem é que você vai chamar se um bandido entrar na tua casa? Quem é que você vai chamar se tua casa pegar fogo? Então, são heróis. E a gente tem que retribuir isso de alguma forma. Eu acho que o policial ele deveria saber arte marcial, porque estar só à mercê da sua arma, né, é muito pouco diante tudo que se enfrenta. Então, essa proximidade eu acho bacana, porque você tentar retribuir, né, cara, o que os policiais fazem, o que os bombeiros fazem, especialmente os policiais, porque o confronto é maior, né, fisicamente ali contra um agressor, diferente dos bombeiros. Mas eu acho que tem uma proximidade, talvez por isso, né, pela questão da ordem, da disciplina, e dessa necessidade do policial ter a arte marcial, o conhecimento de arte marcial para continuar fazendo o seu trabalho que beneficia todos, né? Inclusive a quem faz arte marcial. Eu acho que é uma troca, cara. Eu valorizo muito esse tipo de relação. Eu parei na onde o senhor disse que os faixas pretas iam lá para fazer o seu papel na pista de luta. Eu fiquei aqui voltando no tempo, né? Formado em Operações Especiais 2014. E nessa época no BOP tinha treino de Muay Thai, tinha treino de Jiu-Jitsu, então era muito frequentada a academia do BOP durante a minha formação lá. E todo dia que eu olhava, que era dia de treino, eu não sabia a rotina do batalhão, mas eu olhava os caras chegando com a bolsa lá, os caras atleta. Eu só pensava, é hoje que o pau vai comer. E todo dia de treino, e eles eram regulares, né? Semanalmente já definido o calendário, o treino dos caras, e eu olhava, é hoje, aquilo ia martelando assim, hoje que o pau vai pegar. Obrigado por resumir, por senhor resumir, faixa preta estava lá para fazer o seu papel, sim, porque permanece o mistério, o que acontece lá, né? Sim, o papel, porque eu acho que a gente estava ali realmente de uma forma de doação, né? Então, a gente se expõe, né, na questão da tua integridade. Eu ia para lá, tinha que continuar dando as minhas aulas, às vezes me machucava pela exposição que o contato físico que acontece ali, mas você saía feliz de ter contribuído de alguma forma. E era assim que a gente era reconhecido, até por diplomas, né? E verbalmente ali pelo comando, formava todo mundo. Sim. E muito obrigado por ter contribuído para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? Bem bacana, muito legal, um evento legal. Se expõe, né? Não é fácil, mas... O professor até tem uma história bem interessante, Mapele, que ele ajudou numa abordagem, fazer o controle de contato. Sim. Você quer compartilhar? Foi a única vez que eu precisei usar o jiu-jitsu na rua. Eu nunca briguei na rua, exceto quando era criança, né? Também não era de
de buscar a briga. Eu era mais de escapar ali, mas depois que eu já estava com a confiança melhor, já dava para fazer aqueles enfrentamentos. Ou então, por uma questão de... o cara chegou no meu limite, eu encarava de qualquer jeito. Mas, enquanto adulto, eu nunca precisei brigar, talvez até pela postura que o jiu-jitsu me deu. Claro que já tive situações, às vezes até acaloradas ali, mas a gente resolve até com a palavra, com a postura. Recentemente, aqui em Jaraguá, teve... e tudo na palavra ali você consegue conter. Mas dessa vez, lá no Rio de Janeiro, eu tinha uns colegas, por acaso eram colegas, né? Nesse contato que eu tinha nos batalhões, eu acabava tendo algumas amizades. E eles estavam contendo um humilhante lá, não sei qual foi o caso, mas não conseguia colocar o cara dentro do camburão. Era a época aqueles patamo que chamava. Sim, abria ali a traseira e 2 policiais segurando um de cada lado, empurrava o cara para dentro, o cara abria que nem gato, segurava na porta, segurava com o pé, não entrava, aí os caras tentando empurrar ali. E aí eu fui lá com esse intuito de ajudar, mas aí foi fácil, né? Com a ferramenta do jiu-jitsu, a gente deu aquele matalhãozinho lá, entrou dormindo, facinho. Mestre, lamentavelmente, né, na formação policial, eu não sei como é a realidade do país, né? Vou falar na nossa realidade e nos poucos estados que a gente tem um contato mais profundo, né? Mas no período de formação, seja do soldado, né, do praça, seja do oficial, há um currículo de defesa pessoal que, na verdade, é um geral, ao mesmo tempo não é nada, né? Então, ele não foca em nenhuma atividade específica. Então, acaba sendo muito breve a formação com contato na defesa pessoal no sentido de desarme, de uso de bastão para imobilização, do contato mesmo como o boxe ou taekwondo. E vou começar a puxar algumas artes que nós tivemos na nossa formação, 3 anos e meio de formação de academia, né? Então, a gente teve contato com judô, teve contato com jiu-jitsu, boxe, taekwondo, enfim. De tudo isso a gente não sai... Judô também. Eu pensei que tinha mencionado. De toda forma, é um contato tão breve que não nos faz entender muito de nada. É um contato, é uma experimentação, eu diria, pelo pouco tempo que a gente tem com cada atividade. E na nossa visão pessoal, a gente compartilha disso, conversa com frequência sobre isso, né? Se tivesse focado em jiu-jitsu, se a formação fosse focada em jiu-jitsu, 3 anos e meio de formação, vamos lá, que minimamente a gente tivesse o nível de conhecimento equivalente a um faixa azul. Quase um faixa roxa ali, 3 anos e meio. Mas vamos considerar o azul, na nossa visão, já está num topo da pirâmide em relação à sociedade. Sim, evidentemente, claro. não dentro dos praticantes, mas dentro da sociedade. Sim. Talvez já se virasse muito bem em ocorrência para imobilização, enfim, a própria autodefesa, né? E é lamentável isso, assim, né? A gente talvez ainda consiga, de alguma forma, interferir no nosso meio, né? De alguma forma, a própria polícia militar. Enquanto isso, claro, vai ter gente que vai defender a sua arte, alguém que é formado em judô vai defender o judô, alguém que é do karatê vai defender o karatê. Mas, no geral, o jiu-jitsu entregaria muito bem, assim, pela nossa experiência de operacional, de rua, é onde a gente mais vai encontrar uma similaridade, né? É o jiu-jitsu na atuação policial, né? Onde mais vai encontrar. Não livre, como o senhor próprio mencionou, não livre de aprender a dar um soco, como o senhor foi pro boxe, não livre disso, mas como boa base o jiu-jitsu. A gente vê que seria talvez o melhor caminho hoje para a polícia militar. E aí acontece isso, né? Numa abordagem, pela falta do jiu-jitsu, alguém de fora vem, aplica e... E pra gente que faz jiu-jitsu, a gente vê essas situações assim muito simples de se resolver, Sim. né? Porque o jiu-jitsu, ele de fato, ele te dá uma vantagem muito grande, como você bem disse ali, um faixa azul em relação a toda a sociedade que não conhece o jiu-jitsu, é uma disparidade muito grande. Sim. E eu falo isso até comparando com outras lutas. Se você pegar um cara com 6 meses de boxe e sair no soco com outro leigo, essa diferença não vai ser tanta, cara. Agora, se você pega um cara com 6 meses de jiu-jitsu para o cara brigar contra um cara que é leigo de jiu-jitsu, a diferença é absurda. O jiu-jitsu dá uma vantagem muito grande. Fora que no meio policial, não seria tão conveniente, talvez, você sair socando alguém que você queira conter, né? Cotovelada na cara, até porque você tem aí os direitos humanos, enfim, vou entrar nesse mérito, mas você teria aí que responder por talvez um excesso. E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu ele te dá essa capacidade de ser altamente lesivo
mas ao mesmo tempo você consegue conter o cara sem nem dar um arranhão dele. Uhum. Se você estrangular ele no mata-leão, você sendo um cara perito naquilo ali, né? Porque já teve também situações aí de morte até com o mata-leão, porque a gente sabe a letalidade que é, o quão forte é o mata-leão, mas quem sabe aplicar, o cara vai saber. E o cara apagou, você parou com a situação, algemou, acabou. Não tem, nem arranhou o cara. Então, o jiu-jitsu é uma arte marcial fundamental, cara, para esse tipo de abordagem, né? Você vai sair trocando, imagina. Acho que até se a gente falar numa briga normal na rua, nem tem a ver com o policial, mas dois civis qualquer, não existe aquele romantismo do cara ficar ali trocando soco, com um juiz no meio, 10 minutos de luta. Aquilo é no UFC. Briga, se botar no YouTube ali, briga de rua, você vai ver 2 socos e agarrou. Uhum. O cara Geralmente nem sabe vai pro agarrar. chão também, né? Sabe agarrar gravata de porteiro. Já chegou onde a gente queria, né? Sim. Então, o cara, se você não agarrar, o cara vai te agarrar. É uma coisa instintiva. Então, o jiu-jitsu, ele é fundamental, cara. Imagina você como policial trocando com o cara, a pessoa, pá, canelada, bate, troca, pá, pá, pá. Você tá querendo conter esse cara. Não tem sentido, E né? aí tem o segundo risco, que é o 50-50. Ele encaixou, Sim. a gente Bateu cai, nunca, armado, que pode ser desarmado. Pô, E essa contenção que o jiu-jitsu dá já é diferente, né? é Então, diferente. a gente vai dividir opiniões com vários Sim. policiais, né? A gente sabe disso, mas para mim é nítido assim a vantagem que dá. Nítido. Eu acho que o que anula qualquer contestação, Apele, é exatamente isso que eu estou te dizendo. Você vai conter alguém na rua socando a cara dele? Não pode, né, cara? Como é que você vai fazer isso? Pô, 3 socos na cara do cara e eu jogo para trás. Ou você vai estrangular o cara, puf, e botar. É muito mais... eu digo assim, se você for filmado dando 3 socos na cara do cara, o cara Nem quem caindo. gosta da polícia vai defender. Exatamente. algo assim. Claro, a gente tem o fator situacional, né? Sim. Mas o geral é isso mesmo. Sim. Assim, é mal visto, é mal interpretado. A ideia de que o policial não pode fazer. A gente costuma ver muito isso fora do país, né? No Brasil isso não é muito bem aceito. É justificado dentro dos manuais, é justificado perante a lei, mas a visão do golpe ela é diferente. Exatamente. Então ela impacta. Pro leigo, e aí a opinião pública vem muito forte contra a ação policial, que esperava aquele golpe do Kung Fu, do cinema, de mobilização, sem fazer nenhum tipo de lesão, enfim. Então tem mais isso contra ainda o serviço policial. Exatamente. O soco, talvez ele vai ser necessário em algum momento, mas talvez ele também não seja tão efetivo, dependendo de onde você acerta, dependendo do tamanho do cara, dependendo da absorção do cara. A própria lesão após soco, né? A própria lesão. Do próprio policial, então, né? São vários fatores aí que eu acho que acaba não sendo tão conveniente numa situação de tanta realidade, né? Onde você vai ou para o hospital ou para o cemitério. Então, eu não posso errar. E o jiu-jitsu, nesse caso, não erra. O jiu-jitsu abraçou, botou no chão. Cara, é uma vantagem muito grande, cara. É uma vantagem muito grande que o jiu-jitsu entrega. Mestre, mais uma. Nesse universo, até voltando lá para aquela questão que o senhor chama de pista de luta, né? A gente conceitua aqui em Santa Catarina, no BOP de Santa Catarina, como teste de luta, né? É o mesmo evento. Sim. É o mesmo evento, né? Ali a gente tem muito forte o desenvolvimento do perfil do policial que a gente quer. Né? Então a gente avalia a condição dele naquele cenário. Eu desconheço alguém que não tenha passado por isso porque já é com curso avançado já. Então assim, isso já foi checado, mas não deixa de passar na prova, né? Faz a prova lá, faz o teste. Isso delimita um perfil, né? Dentro do jiu-jitsu ou da arte marcial como um todo, que o senhor tem bastante experiência, o senhor visualiza isso, assim, meio que um direcionamento de perfil para quem realmente avança, para quem usa da arte marcial para esse... Não vou chamar de empoderamento, que hoje está banalizado o termo, né? Mas para trazer essa segurança, essa autoconfiança, o senhor encontra paralelo com o mundo empresarial? Porque tivemos a conversa há pouco com um praticante de jiu-jitsu, CEO de uma empresa, e dá para ver que ele conecta, na verdade foi bem explícito, né? Ele conecta a disciplina da arte marcial com o trabalho empresarial, né? O senhor tem isso hoje no seu meio? Consegue enxergar bem isso? Tem alguma dica para nós em relação a quem está
nessa busca, né, nesse autoconhecimento ou preparação pessoal, o quanto que o jiu-jitsu pode entregar nesse sentido, desse perfil, liderança e tudo mais. Dentro desse âmbito que você está falando do empresarial, olha que engraçado. Eu vi uma pesquisa onde empresas estavam valorizando o candidato faixa preta. Óbvio que eles não estavam procurando o título de faixa preta, mas perfil. O que a faixa preta carrega como intrínseco, né? São pessoas resilientes, pessoas que não, enquanto metade da população desistiria, ele não desistiu. Eu acho que isso é o grande fator aí que traz tantos CEOs para o jiu-jitsu, né? E assim, confiança mais uma vez, né? O cara, olha quantos desafios esse cara enfrenta no negócio dele, sem confiança, como é que faz? E no jiu-jitsu a gente não deixa de ser também um resolvedor de problemas, né? O cara pega o teu pescoço, tem que resolver esse problema. O cara pega o teu braço, tem que resolver esse problema. Isso vai te dando essa capacidade de resiliência, essa capacidade de agir sob pressão. Agir sob pressão e é muita pressão física, né? Que é diferente da pressão emocional. Então, você vai desenvolvendo muita coisa importante para o teu meio empresarial, né? Professor, a minha próxima pergunta seria uma pergunta que se encaixa, e não foi combinado, tá? Mas se encaixa perfeitamente nessa de uma pele e na sua resposta, mas dá para a gente evoluir um pouquinho mais se for possível, né? Dos tombos da vida, dos momentos difíceis, seres humanos que somos, falhos que somos, apaixonados com as dores, desses momentos, olhando para trás, hoje já maduro, experiente, o jiu-jitsu, as artes marciais ajudaram o senhor a passar por eles de uma maneira diferente? Que seria se não tivesse essa base? Eu tenho certeza absoluta que sim, Fernando. O jiu-jitsu ele te entrega essa resiliência, né? Não, eu estou falando especificamente de jiu-jitsu, mas eu vim, né, de toda essa trajetória de outras artes marciais que elas carregam em comum isso. E para mim eu vivo o jiu-jitsu. Eu não só falo e prego. O que eu prego é o que eu faço. E o que a gente vive dentro da academia, dentro da escola ali, em cada treino, para mim é laboratório para a vida. Então todo o sufoco que eu já passei dentro do tatame e que a gente vê quando a gente está também num sufoco na nossa vida, a gente faz essa relação. Isso eu acho que vai virando a tua essência, né? Você vai se tornando, de fato, uma pessoa mais resiliente porque você aguentou fisicamente um estrangulamento e você vai acreditando mais em você. E daqui, quando você, na tua vida pessoal, quando você está no meio de um furacão, você também tem essa mesma confiança, essa mesma a crença que você é capaz. Então, tudo na minha vida, a arte marcial me ajudou, tenho certeza absoluta. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, ela tem muito da arte marcial. Como eu falei, eu vivo o jiu-jitsu, eu vivo o que eu falo. Tanto para se alimentar, tanto para se colocar, para tudo, cara. Então, eu sou muito grato às artes marciais, em especial ao jiu-jitsu, e eu continuo praticando dia a dia, porque qualquer desafio que vem, qualquer situação que eu tenha que enfrentar, tem jiu-jitsu no meio. Tenho certeza disso. O jiu-jitsu te dá um raciocínio mais rápido, te dá estratégia, fora todos esses valores que você agrega às tuas ações, né, cara? A sua disciplina, você acredita na tua capacidade, cara. Eu acho que você acreditar em você... Tem muita gente que está precisando de acreditar em si. O cara deixa de fazer aquilo ali ou aquilo lá porque ele não acredita que ele pode. O jiu-jitsu, ele te dá essa capacidade. A arte marcial te forma assim. Eu acredito que eu posso. Se você pode, eu também posso, cara. Eu não sou diferente de você, né? Nós somos seres humanos iguais. Então você fez algo para chegar aí que eu também posso fazer. A arte marcial dá isso. Isso aí é indiscutível, né? Então, para mim, sim, o jiu-jitsu agrega muito na minha vida, em todos os momentos, cara. Eu ter saído do Rio de Janeiro para cá, eu vim com a minha família, cara. Eu saí da minha empresa, né, e vim para cá, disposto a abrir a minha escola,
né, disposto a trabalhar numa empresa, talvez, se fosse necessário, né, não era mais meu plano viver na carteira assinada, mas tanto é que eu fiz até o concurso, né, então não era o meu plano, mas se precisasse eu iria fazer. Então eu acho que isso teve a ver com a coragem, que vem da confiança, que Aquela vem fortaleza do mental que vem dali. Fortaleza mental é isso, cara. A arte marcial tá em mim 24 horas, cara. Que legal. E acho que volta no ponto da pergunta anterior, que é fechar o perfil. O perfil de correr risco, claro, mensurar o risco, mas correr o risco efetivamente. O perfil da liderança, né? A confiança, a autoconfiança. É nítido para nós, né? É nítido. Você vê isso nas crianças, cara, mais nitidamente ainda. A minha esposa ficou pasma quando a gente foi no campeonato, que meu filho quis lutar, e ela viu crianças de 5, 6 anos com fone. Pô, antes de entrar na luta, parecia adulto, cara. Assim, ó, a confiança lá no alto, cara. Sabe? Ele não tá ali assustado. Claro, alguns sim, mas como é que aquela criança chegou naquele nível ali, cara? Aquilo foi o jiu-jitsu na cabeça dele. Ele chegou lá e pegou o amiguinho rápido, o juiz parou, campeão. Pô, aquilo vai dando um poder para aquela criança, né, cara? E a gente vê isso muito nítido nas... E algo muito atual, né, mestre? Essa capacidade também de concentração, né? Hoje, com tantos distrativos, com tantas telas, uma criança no tatame concentrada numa atividade que gera uma continuidade após a atividade realizada ali, né? Sim. Não à toa é comparado a um xadrez, né? Mas, exatamente. Em relação, a gente até mencionou bem, né? Eu falei na pressão física, então falando do contato, mas mental também, né? Porque naturalmente, com a pressão física, né? O corpo, a fisiologia do corpo vai jogar numa situação de estresse, de luta e fuga. Sim. E aí vem o condicionamento mental de como eu lido nessa situação de estresse, né? Então, vai até, por vezes, contra o instinto. Sim. Então, não, tem que manter a calma, mas o corpo está pilhado, jogando batimento acelerado, respiração acelerada, mas eu tenho que manter a serenidade para me concentrar, para encontrar a resposta, porque se eu não encontrar, ele me finaliza. Sim, eu falo até das crianças porque eles sinalizam muito mais do que o adulto, que às vezes escamoteia uma coisa e outra, né? Nessa situação, por exemplo, a criança toma aquela pressão, o que ela faz? Ela chora. Então, eles começam dessa forma, mas daqui a pouco, no decorrer dos treinos, dos meses passados ali, ela vai gostando, a gente tem a ludicidade no meio do jiu-jitsu e tal, ela vai sem perceber, suportando aquela pressão, ela já não está chorando mais. Ele não sabe dizer o que está acontecendo, né? Mas a gente sabe, ela está chorando porque ela tomou uma pressão, não conseguiu sair, e daqui a pouco aquela criança já se transformou, já não está chorando assim. E o adulto é diferente, ele não vai sinalizar, né, tão claramente, mas você sabe o que está acontecendo na tua cabeça e que depois isso vai sendo amenizado, né, cara? Vai sendo harmonizado ali entre cara, eu aguento, cara, calma. Isso é muito bom, né, cara? Esse contato físico do jiu-jitsu é muito diferenciado. E eu penso, mestre, que na fase de formação ali da criança vira uma chave absurda, assim, na cabecinha dela, porque é saber lidar com o fracasso, é saber lidar com a vitória. E se tem fracasso, melhora para não fracassar na próxima e saborear a vitória na próxima e continua, senão vem o fracasso de novo. E na formação, eu imagino que é muito diferente do adulto hoje. O adulto hoje, talvez, que está entrando no tatame, minha vida segue, né? Não muda nada. Então, também pode ser que já não seja um estímulo para melhorar. A criança, não. Para ela, aquilo ali é o desafio da vida naquele momento. Então, quer ganhar. Quer ganhar. Então, é uma formação especial, assim. E como no jiu-jitsu você perde mais do que ganha, natural, né? A gente até fala que você não perde, você aprende, mas na cabecinha deles eles estão perdendo. Sim. E isso gera frustração. E se eles não forem expostos a esses sentimentos agora, dentro de um laboratório controlado, que é o tatame, como é que seria isso futuramente? Né? A gente vê aí pessoas fragilizadas mentalmente porque perdeu um emprego, porque perdeu um namorado. Então, eu acho que é a capacidade de lidar com a frustração, né? O jiu-jitsu vai impor isso, não tem outro jeito, cara. Você errou, vai pagar esse preço. E eles acabam pagando assim, né? E eles vão se frustrando, mas a gente vai motivando do outro lado e eles vão equalizando tudo isso. Eu acho que isso é fantástico. Eles precisam passar por isso, né? Eles precisam ganhar, mas eles têm que perder. Eu vou arriscar aqui, porque não frequento, né, os campeonatos, mas
Em outros esportes hoje, o próprio adulto e criança, se banalizou a competição, né? No sentido de que no final todo mundo ganha medalha, nem que seja de participação, todo mundo ganha medalha. Sim. Me parece que isso não chegou no jiu-jitsu ainda. Eu também não estou muito aprofundado nas competições atuais, né? Eu vou lá, acompanho os alunos, já competi bastante numa época passada. No judô era assim, todo mundo medalhava. Eu acho legal quando é uma idade menorzinho, né? Sim. Porque Que serve de motivação, né? Mais de motivação, eles estão ali, ainda não tá com viés na competição. Mas quando tá maior, nas competições atuais, jiu-jitsu ali, a gente vê medalha, um chora e outro ri mesmo. Não tem jeito, cara. E vão ter que lidar com isso, né? Importantíssimo lidar com isso. Eles estão ali para isso, né? Eu falo para os pais dos meus alunos lá que às vezes é mais difícil administrar o que os pais pensam do que as crianças. Porque ninguém quer ver o filho, entre aspas, apanhar, né? Mas eles estão super bem, né? No tatame ali, eles estão num ambiente onde eles vão trabalhar tudo isso. Eles vão ter que se resolver entre eles. Óbvio que a gente está ali no respaldo, mas eles têm que... O amigo puxou a pecinha, outro fala com ele, cara. Como é que a gente aprendeu aqui? E aí a gente vai deixando eles se administrarem tudo isso, perde, ganha, tem que se enfrentar. Cara, isso aí forma adultos fortes, né? Acho que esse aqui é o papel principal. Com certeza, mestre, com certeza. Eu falei, essa virada de chave, aí junta com a história do perfil que a gente concluiu, né? Ocorre essa virada de chave, ocorre a formação de um perfil, de um adulto que não fica se lamentando, que não, se tem que fazer, vamos fazer, vamos para frente. É demais, assim, daria para ficar falando muito mais aqui a respeito do jiu-jitsu, né? Mas em relação a esse ponto específico, acho que dá mais que a gente debatido. Não é à toa que o jiu-jitsu está aí, no hype até hoje. Grandes celebridades buscam jiu-jitsu, grandes CEOs buscam jiu-jitsu, né? Até o cara lá do Facebook, o cara lá da Tesla, tá todo mundo fazendo jiu-jitsu. Sim. Porque essa capacidade que o jiu-jitsu entrega é incrível, né? Professor, em uma passagem da minha vida, um primo, um grande irmão que eu tenho, um grande amigo, ele ficou assustado com uma gravidez que não estava planejada. E eu falei para ele, irmão, não se preocupa, porque o bom filho de hoje é o bom pai de amanhã. E ele estava preocupado de saber ser pai, né? E isso é bem claro, dá para ter uma noção do filho que você foi, vendo a educação do seu filho hoje. Mas aqui no nosso projeto nós temos uma preocupação de levar uma mensagem para pessoas que talvez não tenham tido a educação, a bênção de ter tido pais, né, presentes e que tenham passado ali princípios e valores. Eu me sinto abençoado, sei que uma pele também é abençoado, assim como o senhor foi. Mas para aquele jovem de 18 anos que, né, de repente vai chegar em nós procurando algum tipo de ajuda, o que o senhor poderia falar para aquele jovem que não tem uma referência, mas ainda assim está buscando, não quer se entregar? Eu acredito que sempre haja um caminho para todos nós. Eu acredito que você tem a sua chance de fazer a sua história, mesmo que outros passados não fizeram, né? Se você não teve um pai, você pode ser um pai. Se você não teve uma mãe, você pode ser uma mãe. E fazer a tua história diferente, né? Daqui para frente. Importante buscar referências que agreguem, né, no que você entende como que você quer buscar ser, né? Como pai, como mãe, seja lá o que for. E fazer diferente, cara, né? É difícil falar quando tá na pele do outro, né, cara? Mas acho que o caminho é por aí, cara. Eu diria que não é difícil, mestre, falar. O difícil é conseguir sensibilizar, né? Certo. Porque, assim, é como se a gente fosse fazer um incentivo assim agora. Confie e faz. Sim. Mas aí a parte de sensibilizá-lo para ele acreditar que isso é verdade, que funciona, esse é o grande desafio, né? Então, se a gente puder impactar, né, de alguma forma aí esse jovem que está com alguma dificuldade, que vive uma realidade difícil e vê que não tem muito caminho a seguir, mas tem aquele caminho ali do meu coleguinha que não está muito legal, está indo para o caminho da droga, ou enfim.
pô, confia no que a gente está falando, né? Dá para fazer dá para criar seu próprio caminho. Não precisa seguir esse cara aqui. Encontra uma outra referência, vai atrás, né? Eu acho que a referência ela vai trazer muito isso, né? Essa confiança, né? Mas tem que ter essa referência. Esse é que é o desafio, né? Qual é a referência dessa pessoa, né? A gente vê umas realidades aí no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi o meu caso, referências péssimas de pessoas que não tinham a oportunidade que eu tive, né? A bênção que eu tive de ter essa estrutura familiar. E aí o cara mira numa referência errada, né? Pelos ganhos do cara, talvez, como é o caso dessas crianças de comunidade. Que a gente imagina o quão é difícil, né? Você se comparar, né, com... O cara começa a trabalhar ali, jovem, ganhando pouco, e o outro, que é teu colega da mesma idade, tá ganhando muito porque tá na boca, e tá com fama com as meninas, e tá de moto, e você ralando. E aí o cara começa a tomar como referência aquele marginal. Cara, é bem difícil, né? Difícil, cara. Mas como o cara tem uma referência, ele vai seguir. Seja ela qual for, né? É isso aí. Então, é o que eu digo. Tentar sensibilizar para ele abraçar essa ideia e encontre alguém que realmente... Tentar se espelhar em alguém que... Ou projetar, né? Ou se projetar no que ele quer ser. No que ele quer ser. E aí encontra essa referência daquilo que ele quer ser e vai. E vai, né? Momento Chris Kyle. Já ficou conceituado já o momento Chris Kyle, né? Professor, a gente, desde o primeiro episódio, traz algumas finalizações assim de questionamentos, né? Aqui foi estruturado um programa de entrevista, basicamente, né? E certamente várias perguntas não foram feitas, né? E a gente, desde o primeiro episódio, começou a trazer como referência o livro do Chris Kyle, que é o Sniper americano, né? No livro dele ele fala sobre as pessoas que questionavam, né? Quantas pessoas ele já matou. E aí, em outras palavras, ele dá o entendimento de que a pergunta que ele queria responder de fato era quantas pessoas ele salvou. Então, a gente criou essa ideia de a pergunta que não foi feita, né? O que não lhe foi perguntado, seja por nós ou qualquer outra pessoa em outro momento, né? Para tentar buscar a resposta que o senhor queria dar, mas essa pergunta nunca foi feita. O que eu gostaria de falar, mas que não me foi perguntado? O que faltou, né? Não sei se me faço entender por essa analogia lá que ele dizia que só me perguntavam quantas pessoas eu matei. Ninguém nunca me perguntou quantas eu salvei. Eu queria dizer quantas eu salvei. E a gente sabe que esse número também não existe, né? Sim. Mas é a reflexão sobre o que eu gostaria de dizer, mas não me perguntam. Eu acho que nessa mesma linha tem a seguinte pergunta, né? Quantas vidas você impactou, né, nessa jornada de arte marcial? Porque a gente fala muito do quanto o jiu-jitsu fez bem, do quanto as outras artes marciais me fizeram bem, mas quantas pessoas foram impactadas pelo que você prega, pelo que você faz? Isso é muito difícil ser mensurado. Sim. Né? Eu acho que talvez até por isso essa pergunta fica muito difícil de se responder, sim, mas é uma pergunta que frequentemente a gente não tem ela. Né? Quantas vidas você impactou através do jiu-jitsu? Eu acho que ela é uma boa pergunta que vai ficar sem resposta, né? Porque só elas saberão, mas ela nunca vem, né? Mas certamente o sentimento é de muitas, né? Muitas, e quanto mais o sentimento é melhor ainda, né? Sim. E a gente nunca vai saber, né, cara? Sim. A gente tem pessoas que abrem pra gente, né? O que está acontecendo, o que o jiu-jitsu melhorou ali, o que a nossa escola ajudou aqui e ali. Mas, né, no íntimo das pessoas ali, na grande maioria, a gente não vai saber. Mas eu sigo com essa frase. Eu não vou saber, mas elas saberão. Curiosamente, as respostas têm ido no mesmo sentido. E é uma entrega absurda, assim. Então, agradeço o senhor por compartilhar conosco, porque a gente teve já uma resposta muito semelhante e também foi nesse sentido de entrega, assim. Por quantas pessoas eu fiz bem, né? Para quantas pessoas eu impactei. E isso é uma entrega genuína, né? De uma boa pessoa. Então, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Professor, finalizando, nós temos um desafio para o entrevistado, para que o entrevistado simplesmente lance um desafio para algum amigo, alguma pessoa que admire, alguma pessoa que ele gostaria de ver sentado aqui nessa cadeira conversando conosco. O senhor tem algum nome, alguns nomes? Tenho. Vou desafiar aqui o meu aluno Orlando.
é um cara que treina jiu-jitsu, né? Dentro do tempo que ele consegue treinar, porque é um cara super assoberbado também, dentro das atividades que ele tem são várias ali, vai estar sempre conseguindo encaixar o jiu-jitsu. É um cara com conteúdo bacana, né, de vocês escolherem dele aqui. E eu quero ver ele sentado aqui. Opa, fechou então. Vou pedir um adendo, assim, o que mais além do jiu-jitsu? Ele pratica jiu-jitsu, para que outra linha ele trabalha? O Orlando faz tudo, eu acho, cara. Ele é empresário, ele pilota kart, ele, cara, ajuda pessoas. Acredito que tem um podcast também, né? Tem um podcast. Então tá. Legal. Isso é legal, cara. Então tá feito o desafio. Tá feito Tá feito o desafio. Orlando, quero te ver aqui, meu. Professor, foi uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui hoje. Que Deus continue lhe abençoando. O senhor claramente é uma pessoa abençoada, uma pessoa de luz, um excelente professor. Comentava aqui antes para uma pele, nós convivemos com isso há 20 anos, né? Então, nós tivemos professores e professores. Vejo a metodologia da SET como uma metodologia incrível, tenho certeza absoluta. Eu vejo ali os alunos, até situações que o senhor não citou aqui, mas que são fantásticas, são verdadeiras lições de vida. E além da honra de recebê-lo aqui, é uma honra e um prazer ser seu aluno, né? Tenho o senhor como uma referência, apesar do pouco tempo que lhe conheço. E só tenho a agradecer por estar disponível para vir aqui conversar conosco. Obrigado a vocês, cara. Gratificante demais estar aqui, gratificante demais fazer o que eu faço e participar aqui desse início desse projeto. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado aí pelo convite. Professor, olhando para essa câmera, o senhor poderia passar as suas redes sociais, a rede social da SET também, quem tiver interesse de lhe procurar, como que faz? Quem quiser achar SET Jiu-Jitsu, @SET Jaraguá do Sul, lá no Instagram. A nossa escola está situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1155, 165, no centro de Jaraguá. Opa, obrigado. SET com S-E-T-H, né? S-E-T-H. Fechou. Inscreva-se no canal, curta, deixe seu comentário, gostou, adorou, amou. Muito obrigado pela sua presença. Grande abraço.